família. Vou copiar alguém. Estou animado, hein? Estou feliz. Estou muito feliz de poder estar aqui com você nessa noite. Nessa primeira noite, onde nós estamos aqui clamando a presença de Deus, clamando o avivamento, clamando a Deus que nos abençoe, que possa trazer vida sobre nós a cada dia. E antes de eu trazer a palavra de Deus, dividi-la com você, queria saber se há entre nós alguém que está nos visitando pela primeira vez. É a primeira vez que você vem no Nova Vida de Bangu, que bom! Temos aqui atrás um amigo. Mais alguém aqui? Beleza? Aqui do meu lado direito, meu lado esquerdo, na verdade, né? Tem alguém? Todo mundo de casa? Que bom! Querido, nós queremos dizer que nós louvamos a Deus pela tua presença nesse lugar. Isso é muito importante para nós e para Deus. E por isso, nós oferecemos a Ele um louvor através de palmas pela sua vida. Deus te abençoe! Sinta-se sempre à vontade nesse lugar, essa é a casa de Deus, lugar de adoração. Ao final, esse pessoal aí da camisa coral que te cumprimentou, eles têm uma lembrança para poder te entregar, tem um coffee break para você, tá bom? A gente só quer te conhecer melhor, tá bom? Maravilha! Vamos orar? Sem oração, não é? Não pode, né? Tem que começar com oração. Pai, te agradecemos, Senhor, nessa noite, te louvamos, ó Deus, porque os nossos irmãos, ó Deus, conseguiram chegar a esse lugar depois dessa chuva. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque tu tens propósito, ó Deus. Em tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem colocado no coração, ó Deus, dos nossos pastores, dos nossos bispos, nós te agradecemos, ó Pai, porque eu creio que o Senhor tem milagres a operar através da tua igreja. E que isso, Senhor, possa começar dentro de nós, em nós. Nessa noite, ó Deus, mais uma vez, sem ti eu nada posso fazer. Somente pela presença do teu Espírito Santo, ó Pai, é que eu posso falar. E é por isso que eu te peço, Senhor, fala por mim. Nessa noite, ó Deus, convence, Pai, cada um, ó Deus, daquilo que precisa ser feito. E que assim, Senhor, possamos aprender melhor sobre o que é avivamento. Abençoa os meus irmãos, ó Pai, que nos acompanham pela internet. Que a tua bênção, Pai, esteja chegando sobre eles. Que batismo no Espírito Santo possam estar acontecendo ainda nesta noite, Pai. Ou, Senhor, quando eles reverem esse vídeo pela internet, que a tua presença fale através do coração deles, Pai. E que eles possam receber o revestimento de poder para agir com intrepidez nesse mundo de trevas. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que todos possam dizer amém. Graças a Deus. Queridos, como a gente sempre faz, eu sempre começo com uma pergunta, não é? E a pergunta de hoje é... Parece até show do milhão, não é? A pergunta de hoje é: qual é a razão para o avivamento da igreja? Eu gosto de fazer você pensar. Eu gosto de fazer você meditar um pouco sobre aquilo que nós estamos fazendo e sobre aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. E a primeira frase que veio a primeira pergunta que veio na minha cabeça foi essa: qual é a razão de a igreja precisar ser avivada? Por que a igreja precisa ser avivada de tempos em tempos? Nós já tivemos aqui, em outros anos, pessoas que estiveram falando conosco a respeito dos avivamentos que aconteceram durante alguns anos, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa. E qual é o maior plano de Deus para o ser humano? Todos. Eu não estou dizendo quem é crente, quem não é crente. Deus tem um plano que é para geral, é para todo mundo, é para toda a humanidade. E sobre essas três perguntas, nessa noite, eu quero, pela misericórdia de Deus, poder esmiuçar esse assunto de avivamento com você e que juntos a gente possa estar aprendendo, para que a gente possa estar exercendo o nosso ministério diante de Deus. A igreja, como um todo, sempre viveu altos e baixos. Esses altos e baixos espirituais, seja no Brasil, seja na América, seja na China, na África, ou qualquer outro lugar do mundo. Somos seres humanos. E a grande dificuldade do ser humano é manter uma constância. Nós, às vezes, queremos ser constantes e fazemos promessas, fazemos assim desafios e vamos dizer, não, vamos até o fim. Eu vou entrar na academia, eu vou fazer uma dieta, eu vou cursar inglês, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer uma faculdade, eu vou ler esse livro. E quantas vezes a gente tomou essas resoluções na nossa vida e a gente volta atrás? Nós, seres humanos, temos essa tendência. Uma tendência de retornar, uma tendência de desistir, uma tendência de não levar até o fim aquilo que precisa ser feito. Para você ter uma ideia, hoje na Europa, se você observar, você não vai ver que na Europa existem igrejas evangélicas, são pouquíssimas.
A maioria das igrejas evangélicas ou fechou por falta de membros, ou aconteceram coisas que foram se acumulando, e a Europa hoje ela está fria. A Europa hoje tem poucos, com exceção de Portugal, que é onde nós mais temos notícias. Os outros países, praticamente, você não ouve mais falar. E há um tempo atrás, nos seminários, os livros que eram indicados eram livros de autores alemães, austríacos, gente muito inteligente. Mas hoje não. Hoje, infelizmente, a Europa, espiritualmente, ela está apagada. E se está apagada, Deus quer acender. E Deus, Ele sempre vai acender, porque Ele tem o fogo, e esse fogo se chama Espírito Santo de Deus. Creia nisso. Se há necessidade do avivamento, se há necessidade de acontecer um fogo que realmente queime, que levante, que purifique, é porque está se apagando. E a gente tem que começar a parar e pensar sobre isso um pouquinho. Esse tema é um tema que me cativa, é um tema que me chama a atenção, mas eu estou sempre procurando saber de Deus. Ao fim das contas, o que Deus deseja com aquilo, qual é a sua principal razão. Muitas vezes Ele me responde, muitas vezes Ele não me responde. A questão é que a igreja fria não vive e não propaga o amor de Deus. Fala a verdade, se alguém estivesse desanimado, viria à igreja hoje? Não. Se alguém estivesse frio espiritualmente, estaria nos assistindo pela internet? Tem Netflix, tem uma porção de canais aí de streaming que a pessoa pode ver. Tem tanta coisa que a pessoa pode fazer em casa hoje, tem tanta diversão. Mas eu tenho certeza que tem muitos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Você, de repente, enfrentou poucas e boas para conseguir chegar nesse lugar. Você tem um compromisso com Deus. E nós sabemos que uma igreja fria, se uma igreja não estiver movimentando-se, se uma igreja não tiver aquela alegria, se ela não tiver aquela motivação para estar levando o evangelho a outros, é porque ela é uma igreja fria. Não há como nós termos o coração aquecido, nós dizermos que somos cheios do Espírito Santo, se eu não tenho a coragem de compartilhar com as pessoas que estão lá fora do amor de Deus que está em nós. O amor de Deus está em você. Mais forte agora um pouquinho, só para Deus, não é para mim não, é para Deus. O amor de Deus está em você. Isso aí, o amor de Deus habita em você, ele se chama Espírito Santo. Talvez você diga, pastor, eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. Existe uma diferença entre ser batizado no Espírito Santo e ter o Espírito Santo morando dentro de você. E a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso. Deus, melhor do que ninguém, sabe que nós somos voláteis. Não existe uma constância permanente no ser humano. As emoções, as circunstâncias da vida, ou a maneira como nós enxergamos as coisas mudam a todo tempo. Você vê que se nós passamos por alguma situação de tribulação, a primeira coisa que dá desânimo é de ir para a igreja. E deveria ser exatamente ao contrário. Se eu estou passando por um momento de guerra espiritual, de dificuldade espiritual, eu preciso estar na igreja. Amém? Mas por que eu preciso estar na igreja? Porque é lá que tem o poder? Não! Porque é lá que junto com os meus irmãos, Deus vai manifestar o seu poder, vai salvar, vai libertar, vai curar, vai operar milagres. Eu creio que é na união que Deus age. Ele pode agir se nós estivermos sozinhos? Claro que pode. Ele é poderoso, Ele faz da maneira que Ele quer, mas não é a principal razão. Você vai ver daqui a pouco comigo que Deus Ele age quando existem pessoas reunidas. O tempo que vivemos é o tempo das coisas líquidas. O líquido, ele se adapta à forma aonde ele é inserido. Eu estou lendo um livro de um sociólogo que se chama Modernidade Líquida. E ele vem discutindo sobre isso, sobre como a sociedade, ela tem se tornado uma sociedade líquida. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você está vendo aqui um copo de água. Essa água está em estado líquido. Se eu depositá-la num copo quadrado, ela vai tomar que forma? Quadrada, se ela não estiver congelada, não é isso? Se eu colocar ela num copo retangular, ela vai ficar retangular. Se eu depositar ela no chão, ela vai se esparramar, porque não vai ter nada que vai contê-la. No mundo que nós vivemos hoje, na sociedade que nós vivemos hoje, tudo é muito líquido, tudo é muito frágil, tudo é muito rápido. As coisas acontecem de uma hora para outra e as pessoas hoje elas não têm convicção. Elas hoje, eu não estou falando aqui de pessoas de igreja, eu estou falando aqui do mundo que a gente tem vivido hoje.
As pessoas, infelizmente, elas não conseguem ter uma constância, elas não conseguem ter uma vida onde elas digam assim, não, eu sou assim. Esse aqui é o time que eu jogo. De repente, diante de alguma situação, as pessoas elas ficam desesperadas. Eu não sei se você acompanhou na internet. Houve eleições presidenciais no Brasil. E algumas igrejas, alguns membros de igreja, começaram a ficar apavorados. Ah, vai vir a perseguição, vai vir isso, vai vir aquilo. Meu irmão, se vier a perseguição, o que é que eu vou fazer? Vou negar a Cristo? Quais são as minhas opções? Vou fugir do Brasil? Não tem como, queridos. A gente tem que assumir. E a gente tem que estar pronto para isso. E esse é o verdadeiro avivamento que Deus quer trazer sobre a nossa vida. Um avivamento que não se deixa liquidificar. Um avivamento de alguém que tem uma razão, que tem uma certeza, que tem uma convicção tão grande, que ainda que tivermos de ser perseguidos, e ainda que tivermos de ser mortos por amor ao Evangelho, a gente não vai voltar atrás. E isso só se pode através do poder do Espírito Santo. Pela minha natureza terrena, pela minha natureza humana, eu saio fora. Eu corro, eu vou fugir, eu vou entrar num navio, vou tentar fugir do Brasil, vou para dentro da caixa de roda de avião, não é? Depois chego congelado lá no outro país, lá caio durinho. Né? É uma coisa horrorosa que acontece por aí. Não, gente. Deus quer avivar a sua igreja porque a sua igreja precisa ter convicção. Sua igreja precisa ter certeza. Você sabe qual é a maior diferença entre a igreja do Senhor e seitas que existem por aí? É essa última palavra que eu citei, convicção. Nas seitas as pessoas elas têm convicção, elas batem na porta da sua casa. Você vai ver comigo daqui a pouco todos os textos que corroboram com o que eu estou falando com você. Mas eu quero ganhar tempo, porque o tempo avança. Amizades, espiritualidade e até relacionamentos conjugais, na época em que nós vivemos, eles são líquidos. São voláteis, são fáceis de se dissipar. E isso não pode acontecer. Eu já vi muita gente casando assim, eu vou casar. Se der certo, maravilha. Se não der certo, eu separo. Gente, que tipo de pessoa pensa dessa maneira? E eu já ouvi isso dentro da igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que estão acontecendo. Amizades hoje são desfeitas por causa de opiniões. Famílias hoje são repartidas por causa de convicções políticas. E a gente precisa atentar para o que está acontecendo ao nosso redor. Porque às vezes nós achamos assim, não, isso não tem nada a ver comigo. Tudo tem a ver com a igreja. Porque a igreja é a embaixada de Deus sobre essa terra. Se nós estamos aqui falando em nome de Deus, você pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde o diabo vai querer usar, vai querer enganar. Ele vai tentar trazer confusão à nossa mente. Para que até os escolhidos possam ser enganados, disse Jesus. Isso faz parte. Mas não deveria fazer parte da natureza humana. Mas é um mal da pós-modernidade. Somos modernos, somos descolados, somos pessoas diferentes. É isso que o mundo está dizendo? Não, eu não sigo mais o tradicionalismo, agora tem algo novo, tem algo diferente. Eu não estou falando aqui do novo de Deus, que a gente canta e que a gente prega. Eu estou falando do novo dos costumes que as pessoas estão adotando. Pessoas hoje estão deixando de se casar para fazer acordos nupciais. Isso não é casamento. Não foi dessa maneira que Deus colocou. E como o pastor Marcos já nos ensinou algumas vezes, existem algumas bases que não podem ser removidas. Eu já expliquei para você. Você sabe que aqui em cima tem um batistério. Dia 12 de março, em nome de Jesus, vamos estar trazendo algumas pessoas e vamos estar batizando aqui em cima. Mas se eu retirar essa coluna, o que acontece? O batistério vem abaixo. Se eu retirar essa daqui, ele vem abaixo. Então existem coisas que nós não podemos remover. Casamento é algo muito interessante, é algo muito especial. Foi a primeira instituição que Deus criou. O primeiro nome grego dado à igreja, por semelhança a uma instituição grega, era eclésia. O pastor Luiz acabou de falar aqui ainda há pouco. E era o nome grego dado a uma instituição democrática. Uma assembleia do povo que atuava no âmbito político, no âmbito da política externa e detinha poderes de governo relativos à legislação, judiciais e executivos, decidindo, por exemplo, a destituição de magistrados. Então, como é que acontecia isso na Grécia? Existia a eclésia, algumas pessoas faziam parte, eles se reuniam geralmente num lugar público, e nesse lugar público eles discutiam leis
discutiam como é que algumas pessoas do governo estavam se comportando. Se estivessem bem, continua. Se não tivesse, é aí que apareceu aquela frase, que todo poder emana do povo. Aleluia, é isso aí, gente. Todo poder emana do povo. Quando se viu os primeiros cristãos reunidos, quando se viu os primeiros cristãos que estavam recebendo a presença do Espírito Santo, que estavam sendo transformados, de que havia uma diferença na vida deles, que havia uma mudança na vida deles, começaram a chamar esses primeiros cristãos de eclésia. E a gente vai ver agora por que a igreja primitiva recebeu essa denominação. Abra por gentileza. Aliás, a gente quase não abre mais a Bíblia, né? A gente lê aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. E vamos ver então como é que as pessoas olhavam para a primeira igreja. Atos 5, 12. Vamos lá? Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Está te lembrando que eu falei ainda há pouco? Que o povo se reunia para poder discutir as questões democráticas? Beleza. Todavia, ninguém fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo tivesse grande estima. Para pensar. O povo olhava para a igreja e tinha a igreja em grande estima. Você tem grande estima próximo aos seus vizinhos? Porque você é a igreja. Eu sou a igreja. Vamos começar a pensar. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles. Da mesma forma, das cidades ao redor vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Você consegue enxergar, através desse relato bíblico de Atos, uma igreja avivada? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão, por favor. Isso aí. A igreja era avivada. Sinais e milagres aconteciam. Pessoas eram curadas. Eles eram bem vistos, eram tidos por grande consideração diante das pessoas que estavam ali ao redor deles. Era uma igreja que estava viva. Era uma igreja que exalava o amor de Deus. Era uma igreja que atentava para a necessidade do seu próximo, das pessoas que estavam ali à volta. E é por isso que eles tinham essa tão estimada sentimento do povo. Eles eram muito estimados. Guarde algo no seu coração. Isso aqui é muito importante. Se você não entender agora, o Espírito Santo ele vai te revelar. A razão do avivamento não somos nós. A razão de Deus estar avivando a igreja hoje não é o Renato, não é você. A razão de Deus estar nos avivando são aqueles que estão lá fora. Se eu não estiver avivado, eu vou ter medo de pregar o Evangelho. Se eu não estiver avivado, eu não vou ter como ter intrepidez para ir aos lugares que são necessários e pregar o Evangelho. Minha sogra certa vez subiu o Morro do Alemão e foi lá junto com um grupo de senhoras para poder evangelizar. Não sei se eu já contei essa história aqui. E conforme ela ia subindo, a rapaziada, né, tirava lá um pente, tirava outro pente, pegava o fuzil, botava assim no canto. Tia, ora por mim aqui. Baixava a cabeça e orava. Quantos de nós hoje temos coragem de fazer isso? Eu mesmo me pergunto, gente, eu não estou aqui fazendo um apontamento de dedo nem acusando não, essa palavra primeiro fala comigo, fala com o Renato. Será que eu vou aonde Deus me mandar ir? Será que eu vou ter coragem no Espírito Santo? Não é coragem de homem maluco de falar assim, não, eu vou lá e vou fazer porque Deus está comigo, não. Mas será que eu vou ter coragem no Espírito Santo, convicção dentro de mim, de que eu posso ir porque Deus vai me guardar, porque aquelas pessoas precisam ouvir do amor de Jesus? É por isso que é necessário que a igreja esteja sendo avivada. Os de fora precisam olhar e ver assim, ali existe um povo avivado, ali existem milagres, ali existem pessoas que ajudam outras, ali existem pessoas de bom coração, ali naquele lugar eu sei que eu tenho socorro espiritual.
E será que as pessoas estão vendo isso hoje? Eu não estou dizendo a Nova Vida de Bangu, eu estou dizendo isso em todas as igrejas no geral. Você quer ver uma coisa? A Bíblia nos orienta a orar pelos nossos governantes. Orienta ou não? Sim. Até as eleições, levantávamos bandeira, orávamos, intercedíamos. Passou as eleições, quantos de nós temos orado pela nossa nação? Resposta para você mesmo. Quantos de nós continuamos a interceder pela nossa nação? A gente precisa estar avivado para isso, gente. Precisa estar atento para isso. O avivamento vem para que possamos voltar a ser luz do mundo, a ser sal da terra. As pessoas precisam enxergar em nós, não a nós mesmos, elas precisam enxergar Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, aquele que trouxe vida para cada um de nós. Passamos por momentos de tristeza? Passamos. Mas, meus queridos, nós temos todas as razões do mundo para vivermos sorrindo, e sorrindo muito. Você é filho de Deus, vou usar a palavra nós, não é melhor? Nós somos filhos de Deus, nós somos abençoados, nós somos altamente favorecidos por Deus, o Espírito Santo está em nós, ele não entra e sai, ele continua em nós, nós somos protegidos pelo Senhor, ele está conosco em todo o tempo, porque nele habitamos e nos movemos. Estamos em Deus a todo momento. Então às vezes vem a dificuldade, a gente enfraquece, a gente fica triste, as lágrimas chegam, mas isso não pode ser maior do que a minha convicção de adorar ao Senhor e de servir a Ele naquilo que Ele necessita. Não é no que eu quero. É por isso que a igreja precisa de avivamento, porque o Espírito Santo é que vai me convencer. Renato, você precisa fazer isso. Renato, a igreja está precisando fazer aquilo, o ministério tal está precisando de ajuda. Vai chegar um tempo, queridos, aonde o pastor não vai precisar mais fazer apelo. Olha, o Geração Vida está precisando, o NV Kids está precisando de voluntários, a cantina está precisando de voluntários. Você vê hoje, a cantina está fechada. Isso eu estou falando da nossa comunidade local, não estou falando das outras comunidades. Eu não sei como é que as coisas funcionam nos outros lugares, mas a gente precisa se atentar para isso. Um lanche que você serve, um sorriso que você dá, uma bala que você entrega ali para as crianças, e até mesmo para os adultos, né, como o pastor aqui, que sempre cobra uma balinha. Até isso que você faz é muito importante. Eu fiquei fascinado com o Ministério de Acolhimento quando eu cheguei aqui. Agora você imagina, eu careca de igreja, cheguei aqui e fiquei fascinado por isso. Você imagina uma pessoa que nunca pisou numa igreja. Deus precisa nos avivar. Eu preciso ser avivado por Deus em primeiro lugar. Todos nós precisamos ser avivados por Deus. Que o nosso desejo maior seja aquelas pessoas que estão lá fora. É importante eu ter bens materiais? Sim, é muito importante. É importante eu ter uma vida razoável, uma vida tranquila, uma vida financeira equilibrada? Sim, e Deus quer que isso aconteça na nossa vida. Mas, queridos, isso não pode ser a nossa prioridade na igreja. Minha prioridade no reino, minha prioridade em Jesus é buscar salvar as pessoas que estão lá fora. Essa chama não pode se apagar. Se essa chama se apagar, mas o Espírito Santo não vai deixar, o que será da igreja do futuro? Como pregarão? Como ouvirão se não há quem pregue? Não, o pastor vai lá, o pastor prega. Pregar é com o pastor. Queridos, falar do amor de Jesus é função de cada um de nós que estamos na igreja. Dentro do ônibus, do BRT, do trem, aonde nós estivermos. Abrir uma brecha, fala do amor de Deus. A única coisa que pode acontecer é a pessoa dizer assim, por favor, para, não quero ouvir mais não. É a escolha da pessoa. Mas se o Espírito Santo tiver um plano na sua vida, na vida dela, para que você diga uma palavra que vai mudar a vida daquela pessoa. Se aquela pessoa naquele dia estava pensando em suicidar-se, e de repente ela sente o toque do amor de Deus através da sua vida, e ela desiste do suicídio. Se ela estava já disposta a chegar em casa e mandar o marido ir para as cucuias, e através de uma palavra que você deu para aquela pessoa, ela falou assim, não, o meu casamento tem jeito porque Deus está vivo. Eu vi ele hoje na vida do irmão fulano, da irmã cicrana. É essa igreja que precisa estar avivada. É essa igreja que precisa estar atenta sempre em como ela pode fazer o bem. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Essa semana aconteceu um fato que eu não vou contar para você, mas aconteceu um fato assim, sabe aquela coisa que você olha pela janela assim, e Deus te toca e diz assim, faça isso.
Do nada. E eu fui lá, peguei alguma coisa que eu tinha na despensa e desci. E falei, pô, cara, toma aí, pro teu filho. Pô, obrigado, moço, valeu. Só para poder... O cara era entregador do Mercado Livre. Tadinho. Estava ele, o filho, com mais ou menos 3, 4 anos de idade, a mulher com aquele mochilão nas costas, e os 3 estavam fazendo entrega para o Mercado Livre. Custa a gente abençoar? Custa às vezes a gente dar alguma coisa? Peguei um pacote lá, dei para o molequinho, pronto, acabou, falei, já era. Não consigo. Peguei um pacote de biscoito, 5 horas da tarde, nuvens negras chegando, o cara correndo, seu Renato, sabe que ele não tem campainha, né? Seu Renato! Eu peguei, desci, fui lá. Coisas pequenas. Ele vai ver, alguma coisa tem na vida daquela pessoa. Que no domingo passado eu fui pregar em Guapimirim. O meu mecânico já tinha me dito, não passe com o carro dentro de enchente. Carro não foi feito para andar dentro de água. Eu falei, sim senhor. Mas, como eu não sou perfeito, estava com pressa, cheguei ali na Água Branca, olhei e falei assim, pô, dá para passar, o cara da frente passou, por que eu não vou passar? Claro que eu vou, e fui. E quando chegou no final, um abençoado, né? Assim que a gente diz, né? Um abençoado, pô, botou o carro na minha frente para poder fazer a manobra, eu precisei frear. Quando eu freiei, eu não sei o que aconteceu, um pedaço da parte interna do meu carro caiu no chão. Eu passei por cima e fui embora. Fiquei irado. Parei no posto para poder abastecer, quando eu olhei, meu carro estava com um buraco embaixo. Falei, Jesus, misericórdia, eu vou ter que voltar lá, eu não posso ficar sem essa peça, e essa peça não deve ser fácil de achar. Só que quando eu voltei, a galera pegou e já estava lá, todo mundo esperando. Pô, caralho, tu é o cara do Peugeot que caiu aí o negócio da roda? Falei, pô, sou eu mesmo, cara. Pô, a gente guardou para tu aqui. Falei, pô, mano, obrigado aí e tal. Não, obrigado não, irmão, isso aqui que dá um preço. Aqui, na Água Branca. Eu falei, tá, cara, quanto é que é? Eu com a maior pressa de chegar, chovendo a beça, com a maior pressa de ir para Guapimirim, é longe. E eu falei assim, quanto é a peça? Ele mandou o preço. Eu falei, não, que isso, cara, com o preço desse eu compro outro carro. Você está doido, rapaz, você está fora de si. Faz o seguinte, cara, você está servindo um servo de Deus, você está ajudando um servo de Deus, eu estou indo pregar longe, eu não posso perder tempo. Pela metade você aceita? Ele falou, aceito. Arlene, me dá metade aí, Arlene é meu caixa, né? Foi lá, peguei a metade, entreguei na mão dele, perguntei para ele, como é que é teu nome? Ele, Melquisedeque. Eu falei, aleluia. O que eu tinha que falar mais, gente? Deus enviou lá o Melquisedeque para me abençoar. Eu não vou ficar precisando procurar em um lugar, em outra, tal peça, que eu sei que é difícil de achar. Deus enviou o Melquisedeque. Valor financeiro depois, Deus abençoa, queridos. Vamos em frente. E eu falei, Melquisedeque, obrigado. Você ajudou um servo de Deus nesse dia. Ele, pô, valeu, irmão, obrigado aí, tá? Deus te abençoe aí, qualquer coisa, ó, a gente tá aqui, tá? Eu falei, pra quê? Pra me levar mais? Tá doido, rapaz? O avivamento vem para que possamos voltar a ser luz do mundo e sal da terra, eu já falei isso. As pessoas precisam enxergar em nós a cura, a solução para suas crises, a restauração de sua estrutura familiar e espiritual. O fim do avivamento não somos nós, eu quero que você guarde isso. Você e eu estamos sendo avivados, estamos num tempo de avivamento. O Brasil está num tempo de avivamento, porque nós, avivados, poderemos falar do amor de Deus a todo mundo, e pessoas vão se achegar a Cristo. Pessoas que estão perdidas, pessoas que nesse momento estão pensando em desistir até mesmo da própria vida. Você talvez nunca tenha experimentado por isso, mas meus irmãos, eu já tive contato com muitas pessoas que já perderam a esperança na vida, que já perderam a esperança nas coisas que estão ao seu redor, até mesmo na sua própria família. Isso não pode acontecer. Deus quer restaurar essa terra. Quando Jesus voltar, não vai ser sempre meia dúzia que vai subir, não, é muita gente. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos verbalizar. Se a gente não consegue verbalizar, a gente precisa ter ações. Ações que vão abençoar, ações que vão mudar a perspectiva daquelas pessoas. Espera aí, tem alguma coisa diferente Tem alguma coisa diferente nessa moça, tem alguma coisa diferente nesse rapaz. Mas não é para chamar atenção para nós, não. Porque nós somos como, ó, isso que está aqui, ó. Dá para todo mundo ver o que está aqui? O que é isso aqui? Nós somos espelho. Nós refletimos uma imagem de quem? De Cristo Jesus. Aonde você vai,
aonde você pisa, aonde você está levando Jesus. Você está levando salvação, você está levando a liberação de pecados. As pessoas podem sim ser libertas do pecado através de uma palavra, através de uma pequena atitude sua. Viu que alguém está precisando? Estenda a mão. A igreja precisa ser menos intra e ser mais, para fora. Chamados para fora. Nós precisamos exercer isso na nossa vida, mas para isso nós precisamos ser avivados, porque estamos nesse momento. Eu não estou dizendo Nova Vida de Bangu, eu estou dizendo a igreja geral. A igreja hoje ela está entorpecida. Ela está meio assim, não sei o que vai acontecer. O que Deus vai fazer? Vou procurar na Bíblia. O Senhor vai te abençoar, a tua entrada, a tua saída. O Senhor vai te fazer de cabeça, não vai fazer de cauda. Isso é muito bom, queridos, e eu creio nisso piamente. Mas essa não é a razão de eu estar aqui com você nessa noite. A razão que nós estamos aqui é porque nós queremos mais de Deus. Senhor, eu quero mais de Ti em mim. Essas coisas são secundárias. As bênçãos que o Senhor tem para mim, elas vão acontecer de uma maneira ou outra, porque já é promessa Tua. O que eu preciso fazer é me ajustar àquilo que o Senhor tem determinado para a minha vida. Isso é avivamento. É se voltar para Deus, é tornar a ter vida. É deixar de ser entorpecido, é deixar de ser uma pessoa fechada e passarmos a ser pessoas extrovertidas, que falam do amor de Deus. Não precisa dar sorriso, não precisa dar... Eu acho incrível, gente. O Espírito Santo quer transbordar em nós, para que os de fora vejam o poder de Deus. Ele quer usar você, Ele quer usar a mim, Ele quer usar a nós. E nós não vamos apenas ser cheios do Espírito Santo, seremos transbordantes do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele era transbordante do Espírito Santo. Por que os doentes eram colocados ao caminho para que a sombra de Pedro passasse e curasse aqueles enfermos? Porque ele estava transbordando da presença de Deus. Não era apenas uma coisa interna, já era algo tão intenso que aquilo ali já havia se externado. Então só a sombra dele já curava. Eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida também? Que a gente possa sair por aí abençoando vidas. Que você, ao entrar numa loja, que aquele comerciante estiver chateado, que você for num lugar onde um vendedor estiver mal-humorado, e você mude a vida daquela pessoa, não porque talvez você vá comprar, mas porque a tua palavra, a tua presença vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. É isso que nós somos, queridos. Igreja, representantes do Senhor. Atos dos Apóstolos 2:1. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Entenderam porque eu tenho dito para vocês que nós precisamos estar reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento, soprando muito forte. Esse som tomou conta de toda a casa, onde todos estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram o quê? Cheias do Espírito Santo. Repita comigo: cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, já eram convertidos ao cristianismo, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele grande estrondo, todo mundo correu, ajuntou-se um grande número de pessoas, e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados comentavam uns com os outros: porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar na nossa própria língua materna? Eles estavam falando outros idiomas terrenos, pelo poder de Deus. Por quê? Porque essas pessoas precisavam crer que Deus era poderoso, até mesmo para transformar o linguajar deles, de maneira que essas pessoas fossem salvas. Vocês estão começando a entender que o avivamento aqui nesse lugar, no objeto não eram essas pessoas, mas sim os ouvintes que estavam ali à volta? Isso é muito importante, queridos. Eu peço que Deus te revele isso hoje.
Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna, nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos, que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, imagina, na rua, o cara lá estava falando, meu irmão. Todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de quem? De Deus, em nossa própria língua. Ainda tem dúvida de que o avivamento na tua vida é para que você abençoe o teu próximo? Isso ainda está obscuro para você? Que o Espírito Santo possa estar iluminando os olhos do teu coração. A igreja, ela cuida dos de dentro, mas ela projeta-se para os de fora. Não existe cristão avivado, cheio do Espírito Santo, que não prega o evangelho aos de fora, que não viva na prática o amor de Deus às pessoas, que não esteja sensível à necessidade do próximo. Não existe. Jesus estava sensível a tudo isso, daqui a pouco você vai ver. A comunidade da igreja primitiva também era vista pelos de fora, era bem vistas. Atos 5,13 dizia: todavia, ninguém de fora ainda tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. E sabe por que não se juntava? Porque eles tinham medo do governo romano. Peraí, que grupo é esse que está ali? O que está acontecendo ali? Vai lá, o soldado, vai ver o que está acontecendo lá. Leva mais uns 2 ou 3 contigo, se infiltra lá, vê o que está acontecendo ali naquela reunião. Se eles querem derrubar o nosso governo. Então tinha gente que tinha medo, mas tinha em grande estima. O significado da palavra avivamento é ato ou efeito de avivar-se para uma vida espiritual com intrepidez para um mundo que está em trevas. Queridos, se a igreja moderna não tiver intrepidez, e ser intrépido não é ser abusado, ser intrépido é ser corajoso, é atender a voz de Deus, é dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, como falou Isaías, e dizer a Deus: olha, Pai, eu quero ser usado por Ti, eu quero ir aonde precisa, eu quero falar àqueles que precisam ouvir. Essa é uma igreja avivada, é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja cheia da presença de Deus, é uma presença tão forte que as pessoas elas vão olhar para você, e talvez você não vai precisar falar muita coisa, porque só a tua aparência, só o modo de você vestir-se, de você falar, só no teu olhar, aquela pessoa já vai ver que há algo diferente em você. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo somos nós, a igreja. Mentira, pastor. Que é isso? Tá doido? Peraí, pega uma pedra aí para tacar nele. Faz isso não. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? Espírito de Deus. Nossa parte é a parte fácil, queridos. É só ir lá e proclamar. Jesus pode mudar a sua vida. O avivamento não é para reivindicações políticas. Tem tanta igreja hoje que está voltada para a política, meus queridos. Não tenho nada contra, não quero criticar ninguém. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. O avivamento não é para chamar atenção para um homem ou para uma mulher. Olha, eu, Renato, pastor, vou orar por você nessa noite, entendeu? Junto com minha querida esposa Arlene, estaremos aqui ministrando a bênção especial do início de ano. Não, não é para mim que eu chamo atenção, é para Jesus. Eu sou só um canal. Você vai ser só um canal. Aliás, você já é um canal. Você já está abençoando vidas. Talvez você nem saiba, mas aonde você mora, aonde você estuda, aonde você trabalha, as pessoas estão te observando. E elas estão vendo como a tua forma de viver é diferente. Como você é diferente no teu dia a dia. O avivamento é para os membros de igrejas, para viverem um só propósito: Jesus, a esperança do mundo. Essa é a mensagem inicial e será a mensagem até a volta do Senhor. Ele é a esperança do mundo. Eu falei sobre esperança aqui outro dia desse. A nossa esperança é o Pai. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é o Senhor. Se eu pensar apenas nessas coisas desse mundo, eu estou perdido, queridos. Avivamento é mudança de comportamento provocado pela presença do Espírito Santo em nós. Não sou eu que vou mudar o meu comportamento, não são as minhas vontades, não é o meu desejo, mas o Espírito Santo, quando ele começa a arder no meu coração, no seu coração, a gente não se segura.
ou vontade tão grande de levar essa palavra, essa alegria às pessoas, de dizer para elas a solução para a sua vida. Gente, isso é tão intenso que a gente não consegue se segurar. Experimenta. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, experimenta. Peça isso a Deus, você vai ver o quanto você será abençoado. Jesus diz que mais bem abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então dê salvação, dê a palavra de Deus, dê o amor de Deus às pessoas. E você vai ver como é que essa chama vai se arder no teu coração. Como é que isso vai se encher. Como é que você vai ter alegria e dizer assim: oba, hoje é domingo, hoje é quinta, vou na igreja. Aleluia, hoje tem evangelismo. Glória a Deus, hoje é dia da New Life. Hoje é dia da New Life, vamos lá. E a gente vai ficar feliz, queridos. Eu estava pensando nisso quando eu preparei essa mensagem. Falei, a New Life vai abrir. Essa semana abriram uma clínica veterinária próximo à minha casa. E o carro de som ficou de 8 horas da manhã, mais ou menos até umas 6 da noite, passando. E eu falei, rapaz, uma clínica veterinária. E o carro de som está insistindo. Aonde estão os cristãos? O que eu estou fazendo que eu não estou anunciando Jesus? Eu precisava estar o dia inteiro. Jesus está voltando. Busca a presença de Deus. Busca o Senhor. Se a sua vida está sendo destruída, há solução em Jesus. Eu não sou a solução. Talvez aquilo que você pense que seja a solução não é a solução, mas Deus é a solução para a sua vida. Avivamento é intrepidez, coragem para fazer o bem a todos. Não importa a nossa condição. Pô, mas caramba, essa é a última moeda que eu tenho no bolso. Dá, irmão. Dá. Deus vai te abençoar. Ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ou isso é uma verdade na minha vida, ou então eu vou parar de ser cristão. Porque isso é a palavra que está dizendo para mim. Independente da nossa vida, da nossa vontade, da nossa visão, do nosso tempo, ou mesmo ao outro, independente da fé que ele professa. Não, eu só abençoo se for crente. Se não for crente, vai ter que esperar um pouquinho. Precisou? Não importa qual é a fé que ele professa. Faça o bem. Jesus fez isso várias vezes. Será que Jesus era avivado? O que você acha? Mais uma pergunta. Jesus era avivado? Sim ou não? Em 4,34 do Evangelho segundo João, diz o seguinte: explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. A obra vinha antes das suas necessidades pessoais. E eu pergunto, Renato, você está disposto a isso? Prioridade à obra? Prioridade a servir a Deus antes das suas necessidades pessoais? Como Jesus fez? Pergunta isso para você mesmo. Mateus 7,21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem é que está disposto a fazer a vontade do Pai? Será que estamos? Ou será que tememos? Ah, Senhor, Tu sabes até onde eu aguento. Claro que sabe. E Ele nunca vai te pedir mais do que Ele sabe que você possa suportar. Ele nunca vai te pedir mais do que Ele sabe que você pode fazer. Falando sobre a própria vida, disse Jesus em João 10,18, ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Será que nós temos coragem para entregar completamente a nossa vida a Deus e dizer para Ele, Senhor, todas as áreas da minha vida são Tuas? Para meditar, irmãos. Não estou aqui brigando, puxando a orelha de ninguém, não. Estou vendo todo mundo quieto, né? Não sai um aleluia, não sai um glória a Deus. Não estou puxando a orelha, não, gente. Eu só quero que você medite junto comigo. Deus está nos avivando para algo muito maior, queridos. Esse celeiro que tem sido profetizado, que o Brasil já é, você faz parte dele. Você vai levar essa palavra a pessoas. Pessoas serão salvas. O Espírito Santo transbordará em você. Você vai colocar a mão sobre o enfermo vai ser curado. Demônio passou perto de você, vai picar a mula, porque ele não vai resistir à presença que há na tua vida. A chama está ardendo dentro de você. O Espírito Santo está ardendo dentro de você como língua de fogo. Tudo que Jesus fez está relacionado à vontade do Pai. E a vontade dele é que sejamos oferta ao nosso próximo.
Atos dos Apóstolos 20, 35. Por meio de todas as minhas realizações, aqui era o apóstolo Paulo que estava falando, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. Dê, entregue, fale, não guarde para você a alegria que há na tua vida. Se a igreja primitiva é o nosso exemplo, sigamos os passos corretos deles, porque eles deram alguns passos errados também. Mas eu não estou aqui para falar do erro de ninguém, nem da igreja primitiva. Atos capítulo 4, 32. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor e maravilhosa graça que estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras... acabei fechando aqui. Estou sentindo que está na hora, né? Quando o tecladista sobe, né? Você já sabe, né? Está na hora. Pastor, está passando um pouquinho do horário, mas hoje você tem que me dar um desconto, que a gente começou mais tarde hoje. Mas daqui a pouco a gente vai terminar, é rapidinho. Deixa Deus falar contigo. Deus está falando com você? Amém. Se você falar para mim, pastor, não, Deus não está falando comigo não. Por enquanto eu só estou sentindo o Senhor falar. Aí eu vou embora. Mas se Deus estiver falando contigo, me dá mais 2 minutinhos que a gente vai resolver esse negócio. A comunidade da igreja primitiva, ela estava com os apóstolos estavam ali fazendo milagres, testemunhando da graça que estavam sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartiam conforme a necessidade de cada um. Isso é muito lindo, não é? Fala a verdade. Todo mundo era igual. Cada um que tinha suas terras, pegava seus bens, vendia, chegava diante dos apóstolos, está aqui, ó, a minha oferta. Cada um entregava e aquilo era dividido. Mas para concluir, vamos ao mundo. Os campos estão prontos para a colheita. O momento, queridos, é agora. É hoje. Eu não tenho que ficar esperando o próximo ano. Se eu não me engano, já é o 3º ou 4º ano que a gente está falando sobre avivamento. Eu não tenho que esperar o ano de 2024. O avivamento é para hoje. É para a gente buscar hoje. Para a gente buscar agora. Para a gente tomar uma decisão nesse momento. E dizer assim: Senhor, eu quero te servir. Se o teu Espírito em mim vai me dar intrepidez, então eu quero ser intrépido. Se o teu Espírito em mim vai me dar alegria, então eu quero ser alegre. Se o teu Espírito em mim pode transformar a minha vida, eu quero ser transformado. Eu quero te servir, Senhor. Revestidos com o Espírito Santo, a intrepidez, a coragem virá, não do nosso intelecto, não da nossa vontade, mas da vontade dEle. E para terminar, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: contudo, recebereis poder. Que poder é esse? Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia, e em Samaria, e até os confins da terra. Entenderam agora a razão do avivamento? A chama não vai apagar. Deus não vai deixar. Eu queria convidar a vir aqui à frente. Nesse momento eu queria que a igreja fechasse os olhos. Eu não quero expor ninguém. Mas de repente existe alguém aqui entre nós que diga assim: pastor, eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. Eu ainda não recebi o batismo no Espírito Santo. Eu ainda tenho receio de falar do amor de Deus. Eu ainda tenho receio de falar da convicção de fé que há em mim. Talvez existam pessoas que estejam aqui no nosso meio que estão dizendo assim: pastor, eu estou cansado. Eu estou cansada. Eu estou desanimado, eu estou desanimada. Olha, é tanto problema na minha vida que eu já não sei mais o que fazer. Talvez hoje você tenha pensado: é o último dia que eu vou na igreja, para ver se Deus me aviva. Pois bem, Deus quer te avivar hoje. Deus quer te encher hoje. Vem cá na frente. Eu vou orar por você rapidinho. Não precisa ter vergonha não. Eu sou o primeiro a estar aqui embaixo. Você pensa que muitas vezes eu não declino? Você pensa que muitas vezes também eu não sinto tristeza? Você pensa que muitas vezes também não existe na minha vida e na vida de muitos irmãos aquela frieza espiritual onde a gente para e pensa assim: meu Deus,
Não aguento mais, não muda essa situação. Não muda isso na minha vida. Eu estou orando, eu estou clamando, eu estou pedindo e nada está acontecendo. Ah, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você. Ele quer te encher nessa noite. Ele quer transbordar nessa noite na tua vida. Você vai sair daqui. Talvez você vai dizer assim, pastor, não senti nada. Pode ser que você vai falar em línguas agora, mas pode ser que você não vá falar em línguas. Mas não se assuste com isso. O importante é você crer. Eu fui tocado pelo Senhor nessa noite. Aleluia.